A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reúne hoje com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para discutir a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem chega ao vivo é o Matheus Dias. Vai trazer todas as informações, todos os detalhes para a gente. Matheus, ótima noite a você. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República recomendou justamente a prisão domiciliar a Jair Bolsonaro, né? O que a gente pode e deve esperar dessa reunião da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Bem-vindo. Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha, uma boa semana. O pedido de Michele Bolsonaro é quase que óbvio, né? Ela vai pedir pela prisão domiciliar do marido e ex-presidente do país. O que resta é saber qual será o posicionamento de Alexandre de Moraes. Esse encontro vai acontecer hoje no gabinete do ministro relator do caso da trama golpista que acabou gerando a prisão de Jair Bolsonaro. Esse encontro acontece, como você bem disse, Caniato, depois da Procuradoria-Geral da República ter se manifestado de forma favorável à ida de Bolsonaro à prisão domiciliar. Na manifestação, que foi, claro, encaminhada a Moraes, encaminhada ao relator no Supremo Tribunal Federal, o Paulo Gonet, procurador-geral da República, disse as seguintes palavras: está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente, que se acha comprovadamente sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações de um momento para o outro. No caso, tudo isso referente a desde que Bolsonaro foi preso, em janeiro, quando cumpre a pena na Papudinha, né? Desde que ele foi transferido à Papudinha, já teve vários episódios dele que ele teve alterações no quadro de saúde e precisou ser encaminhado às pressas ao hospital. Desde o dia 13 de março, ele está internado em um hospital em Brasília. Quando ele teve um mal súbito na prisão, Caniato, teve diagnosticado com problemas pulmonares depois desse mal súbito. E no caso, há 10 dias já no hospital. No último boletim divulgado pelo hospital, ele teve um quadro, então, de melhora. Essa não é a primeira vez que a Michele Bolsonaro se encontra com Alexandre de Moraes, não é a primeira vez também que ela encaminha esse pedido da transferência de regime para prisão domiciliar, assim como a defesa de Jair Bolsonaro, assim como outros figurões da direita, aliados do ex-presidente. O fato é que agora esse encontro acontece depois que a Procuradoria-Geral da República acatou esse pedido pela primeira vez desde que Bolsonaro foi preso. Então, a PGR, tendo esse parecer favorável, resta saber, então, como disse, qual será o posicionamento agora do STF, né, Caniato? Pois é, cada um tem um palpite, né? Mas vamos aguardar qual será a decisão da Suprema Corte. Matheus, grande abraço a você, bom trabalho. A gente volta a se falar aqui na programação da Jovem Pan, chamar os nossos comentaristas, começar a rodada com o Roberto Mota, só que antes disso, preciso só dividir a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas nas demais plataformas. Você, Roberto Mota, a recomendação da Procuradoria-Geral da República para que a prisão de Jair Bolsonaro seja relaxada, o regime seja mudado, alterado para domiciliar em razão da delicada situação de saúde do ex-presidente. Eu acho que algumas coisas mudaram, né, das últimas manifestações para agora, para além da situação de saúde, né? Eu acho que sim. Talvez esses escândalos que a gente comenta aqui todo dia, né, Caniato, tenham alguma coisa a ver com isso. Porque Jair Bolsonaro sofreu aquele atentado, me ajuda aí, em 2018, não é isso? Desde lá que a situação de saúde dele é complicada e só agora a PGR entendeu. Bom, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu confesso que eu não consigo aceitar isso como uma coisa normal. Nem a prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro e nem o fato de que seja necessária toda essa mobilização para que o Estado brasileiro cumpra com o seu dever. Assim, fica parecendo que a Corte vai fazer um enorme favor, vai abrir uma exceção gigante, vai demonstrar compaixão e generosidade, quando a verdade é justamente o oposto disso. Pessoal de Brasília, agora no último minuto, teve a confirmação, o encontro já aconteceu entre a ex-primeira-dama e o ministro relator
Alexandre de Moraes. Isso foi no final da tarde. Então, já houve, inclusive, essa conversa, essa tratativa para a concessão da prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. É preciso também refletir sobre a situação de saúde de Jair Bolsonaro. Houve sim um agravamento, ficou na UTI nos últimos dias. Inclusive, houve manifestação do médico falando sobre a situação muito delicada de Jair Bolsonaro. Há, inclusive, informações sobre a ausência de pessoal e equipamentos na Papudinha para monitorar Jair Bolsonaro 24 horas por dia. Eu acho que são aspectos importantes para nós pontuarmos sobre a possibilidade de uma decisão do Supremo em linha com o que manifestou o Procurador-Geral da República. Mas há questões também que extrapolam a questão de saúde de Jair Bolsonaro, né, Dávila? O que é preciso considerar sobre a provável manifestação do ministro relator nas próximas horas? Eu só vou, antes de passar a palavra para o Dávila, vou receber a Rede Jovem Pan, acabaram de confirmar, dentro de alguns segundos a Rede Jovem Pan se juntará aqui a gente nessa programação especial. Eu quero reforçar a todos que a enquete do dia está publicada no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Eu conto com o seu voto. Agora sim, a Rede Jovem Pan se junta aqui em Os Pingos nos Is. O Dávila vai analisar a manifestação da PGR em relação a concessão de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro e vamos refletir sobre o que deve fazer o Supremo na figura do ministro relator. Vai lá, Dávila. Na sociedade do espetáculo, como bem lembrou Vargas Llosa, o que está acontecendo agora é criando-se um teatro para permitir uma mudança de atitude da Suprema Corte em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. É só isso que está acontecendo, é um espetáculo. Porque se nós tivéssemos uma Suprema Corte independente, imparcial, que não olhasse o nome da pessoa no processo e julgasse uma pessoa que havia sido presidente da República, idoso e com comorbidade, já teria dado a prisão domiciliar desde o primeiro dia da sentença. Mas isto não ocorreu, porque a intenção era humilhar o ex-presidente. E, portanto, este ritual de humilhação está agravando a situação já debilitada de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, agora que agravou a situação, cria-se esse cenário. A Procuradoria muda de opinião, isso dá pano para manga para o relator mudar ao seu posicionamento e declarar a prisão domiciliar. O fato é que aqui nos Pingos nos Is, a coerência em relação a esse assunto, desde o primeiro dia, todos nós unanimamente defendemos e defendíamos a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, coisa que não foi feita porque fazia parte desta teoria do espetáculo humilhar o ex-presidente da República. Pois é, deixa eu passar agora para o Cristiano Beraldo. Beraldo já está com a gente? Já conseguimos reconectar? A gente perdeu o sinal com o Beraldo, vamos retomar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu passo para o Bruno Musa. O Bruno também vai fazer uma reflexão a partir da manifestação da Procuradoria-Geral da República, recomendando a concessão de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro por conta da situação delicada de saúde, e há um entendimento de que o Supremo, na figura do relator, deve conceder essa prisão domiciliar. Mas o que mudou dos últimos pedidos para agora, hein, Musa? A pressão que está acontecendo agora nas instituições brasileiras por conta de um escândalo que tomou proporções que ninguém imaginaria que tomaria as ruas do Brasil. Agora, quando nós olhamos um processo que ele nasceu completamente torto e altamente questionado pelas instâncias, por nomes importantes de operadores jurídicos do Brasil. Quando questionam tudo aquilo, quando advogados falam que não tiveram acesso aos autos, enfim, tudo aquilo que nós já acompanhamos ao longo do tempo. Quantas vezes o ex-presidente passou mal pela sua condição já debilitada de saúde e com a sua idade já mais avançada? Tudo isso é mais do mesmo.
Será, então, que o único que a gente consegue ver em comum é que o momento atual da pressão é muito maior em cima das instituições brasileiras e, portanto, a credibilidade de cada uma delas começa a ser altamente questionada porque determinadas mensagens começam a vir à tona? É a única coisa que eu consigo ver. Como muito bem colocou o Dávila, se esse processo não tivesse nenhum tipo de viés, como nenhum deveria ter, nenhum de esquerda, direita, centro, absolutamente nenhum, algo técnico. O que a Constituição diz? Se nós tivéssemos seguido isso a ferro e fogo, independente do nome da pessoa, claramente o final teria sido completamente diferente. Como ele foi enviesado desde o começo, o que nós vemos é, mais do mesmo fato, uma pessoa que questionava o status quo, essa pessoa fez, naturalmente, essas instituições queriam algum tipo de vingança, e aí a sua saúde debilitada não foi suficiente, mesmo a Constituição dando aval para isso, para ele conseguir a prisão domiciliar. Agora, com uma pressão maior, eles caminham para isso e mudam a opinião. Será que opiniões jurídicas mudam tão facilmente, sem mudanças concretas de fato no condenado? Muitas pessoas, analistas, colocam em perspectiva outras decisões que vêm sendo tomadas pelo judiciário, né? Medidas que dariam uma sinalização para a sociedade de que alguma coisa mudou, de que talvez a Suprema Corte estivesse fazendo uma autorreflexão de medidas que vêm sendo tomadas ao longo dos últimos tempos. Deixa eu passar só para o Cristiano Beraldo também avaliar a manifestação da Procuradoria-Geral da República e o entendimento de que a Suprema Corte seguirá essa recomendação e autorizará Jair Bolsonaro a cumprir a sentença em casa. Vai lá, Beraldo. Neto, você perguntava, né, se alguma coisa mudou. Claro que mudou. A dinâmica toda de poder, de exercício de poder no Brasil mudou completamente. Nós observamos aquele julgamento da tentativa de golpe no momento em que havia um poder supremo absoluto acima de todos os outros no Brasil. E os julgamentos, eram vários réus ali, eles aconteceram dentro desse ambiente em que convencionou-se de que era necessário, em defesa da democracia, sempre ela, a nossa democracia, que não foi destruída pelo dinheiro de corrupção do Petrolão que financiou campanhas eleitorais, mas ela foi, então, ali colocada à prova. Aliás, eu vi uma manifestação de uma dessas figuras da esquerda dizendo que a democracia brasileira esteve por um triz ali no 8 de janeiro e tal. Então, aí a Suprema Corte fez esse trabalho de limpeza, né, para defender a democracia. Pois bem, o que mudou agora? Mudou que agora aquela força suprema já não existe mais, né? Aquela figura que estava dentro do ringue, ali só distribuindo o soco, de repente saiu um soco ali e bateu no nariz, agora o nariz está sangrando, aí a briga já ficou mais equilibrada. Já se percebeu que não dá para ficar só batendo, que em alguma hora vai vir um tapa e vai pegar no nariz, vai pegar no olho. Então, hoje, as decisões que estão sendo tomadas, obviamente, vão levar em consideração esse novo momento que o Brasil está vivendo. E a gente está no ano eleitoral que será fundamental para a história do Brasil. Por quê? Porque tudo indica haverá mudança na presidência da República. Então, haverá uma virada de chave, ao que parece, que vai levar o Brasil a se reorganizar de uma forma diferente. E também nós estamos num ano em que, provavelmente, o Congresso sofrerá uma mudança significativa, não vou dizer total, mas significativa, no seu perfil. Isso quer dizer o quê? A gente não sabe ainda, né? Obviamente, precisamos esperar o resultado das eleições e entender quem vai ocupar os lugares de poder, tanto no Legislativo quanto no Executivo, a partir de 2027. Mas, diante dessa expectativa de mudança, já começa essa dança do acasalamento, porque
passadas as eleições, por um instinto de sobrevivência, todo mundo precisa se acomodar. Portanto, eu vejo na decisão que será tomada sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que, registro aqui, é o que deve acontecer, é o correto de acontecer, eu acredito que a partir daí será dada uma sinalização muito evidente de que todos os lados, todos os envolvidos estão dispostos a sentar, conversar e encontrar um caminho que fique bom para todos eles. Não será um caminho bom para o Brasil, não será um caminho bom para o brasileiro que quer ver o Brasil grande, forte, vencendo os seus problemas e sendo o líder que ele merece ser por um país tão rico, com tanta gente boa, com uma história de superação. Mas eu, sinceramente, não acho que será dessa vez.